dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, a partir de quarta-feira, todos os votos dos processos constantes da pauta foram apresentados nos autos respectivos. Os integrantes dos colegiados já se manifestaram e nós vamos chamar aqui apenas os pedidos, os processos com pedido de vista, aliás, pedido de sustentação oral ou preferência. Os demais estão julgados, nós vamos confirmar os julgamentos na parte final da sessão e os resultados serão divulgados após o encerramento da sessão. E eu chamo o item 45 do PJE, o agravo de instrumento 300.01.19, dígito 28.2024, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado Deibe Otoshi e outros. Advogada Bruna Ferreira Gomes Bringel, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutora Bruna, boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então a senhora tem 15 minutos. Certo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente a excelentíssima desembargadora relatora Maria do Livramento, assim como os demais desembargadores presentes. Eu venho tratar sobre o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará em face de uma decisão proferida em primeiro grau que determinou a exclusão dos sócios agravados do título executivo da certidão de dívida ativa em razão da inexistência de procedimento administrativo prévio para apuração de responsabilidade. No agravo de instrumento, o Estado do Ceará relatou que, nesse caso, não seria cabível a exceção de pré-executividade, que foi um instrumento processual utilizado inicialmente em primeiro grau pelos sócios da empresa inicialmente executada para pedir a exclusão destes da certidão de dívida ativa. Então, no agravo de instrumento, o Estado ele relatou o não cabimento da EPE nesse caso, tendo em vista a suposta necessidade de dilação probatória, tendo em vista que os sócios eles teriam que comprovar que não incorreram nas hipóteses do artigo 135 do CTN, que fala justamente sobre a responsabilização de diretores, administradores ou gerentes de empresas por atos em excesso. Só que, no presente caso, não se discute aqui as hipóteses do artigo 135 da CTN. Na realidade, discute-se a inexistência do procedimento administrativo prévio para a apuração de responsabilidade. Não estamos discutindo aqui a ocorrência de atos em excesso, se esses atos ocorreram ou se esses atos não ocorreram. Na realidade, estamos discutindo a inexistência de procedimento prévio, que é um fato incontroverso, não foi necessária dilação probatória, pois, de fato, não foi instaurado nenhum procedimento para apuração dessa responsabilidade. Inclusive, na própria certidão de dívida ativa, não há número de auto de infração e o número do procedimento administrativo indicado refere-se somente a um pedido de parcelamento. Ou seja, de fato, não houve a apuração, a instauração desse procedimento prévio para apuração de responsabilidade dos sócios. Inclusive, esse procedimento ele é obrigatório, conforme o decreto estadual de número 33.059, de 2019, e esse procedimento, inclusive, possibilita que os sócios eles pudessem exercer o direito deles do contraditório e da ampla defesa. Contudo, conforme dito anteriormente, esse procedimento ele não foi instaurado, certo? Quando eu falei que esse fato é incontroverso justamente pelas indicações da certidão de dívida ativa, porque não há auto de infração e o número do procedimento é um pedido de parcelamento, e o próprio Estado do Ceará ele reconheceu que não houve a instauração desse procedimento prévio, certo? Porque no agravo de instrumento ele relatou que foram incluídos os sócios como corresponsáveis na certidão de dívida ativa, tendo em vista informações cadastrais da própria empresa, certo? Então, há aqui esse fato incontroverso que não houve a instauração desse procedimento prévio de averiguação de responsabilidade. E é justamente o que é discutido nesse caso, não é a ocorrência ou não das hipóteses de
atos em excesso de administradores e gerentes do artigo 135 do CTN, mas sim o fato em controvérsia de que não foi instaurado um procedimento prévio para apuração de responsabilidade. Nesse caso, nessa execução fiscal que ocasionou a interposição desse agravo de instrumento, trata-se de um ICMS declarado e não pago. E o Estado do Ceará, ele fala que não é necessário para a constituição definitiva do débito um auto de infração ou um procedimento administrativo, tendo em vista que a própria declaração do contribuinte já constitui definitivamente o débito. Mas o procedimento que estamos discutindo não é o de apuração de débito ou para a constituição definitiva da dívida. É justamente esse procedimento para apuração de responsabilidade. Sendo assim, a gente apresentou as nossas contrarrazões nesse sentido, pedindo pela manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade do título executivo, tendo em vista que o nome dos sócios foram incluídos como corresponsáveis na certidão de dívida ativa, sem qualquer procedimento prévio, sem qualquer respaldo jurídico para realizar essa inclusão. Essa matéria, no caso, é de nulidade do título executivo, matéria de ordem pública plenamente, podendo ser alegado em sede de exceção de pré-executividade, em que, novamente, não foi necessária a dilação probatória, porque não estávamos tentando comprovar algo em relação ao artigo 135 do CTN, a mostrar a ocorrência ou não das hipóteses do artigo 135. Na realidade, estávamos apenas demonstrando que, de fato, não houve esse procedimento administrativo prévio. Logo, essa inclusão na certidão de dívida ativa dos sócios foi realizada de maneira injustificada. O próprio Estado, ele relatou que foi realizada essa inclusão com base em informações cadastrais da própria empresa. Por isso, a gente solicitou não provimento do agravo de instrumento, de modo que fosse reconhecida, de fato, a nulidade da certidão de dívida ativa em relação à inclusão dos sócios como corresponsáveis e pedimos novamente a exclusão deles do polo passivo da demanda. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, doutora Bruna. Senadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ler aqui a emenda que está autoexplicativa para declarar o voto. Direito tributário e processo civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal promovida contra sócios que figuram como corresponsável na certidão da dívida ativa, ônus da prova dos sócios codevedores em relação à demonstração de que não praticaram atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTA. Não cabimento de exceção de pré-executividade. Julgados do STJ submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Temas 103 e 108 do STJ. Recurso conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará, figurando como agravados Débio Otoshi Júnior, Eliane Fernandes Otoshi, Nájila Jaqueline Otoshi, Simões e Ronaldo Fernandes Otoshi, contra a decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da inscrição dos nomes dos sócios corresponsáveis à certidão de dívida ativa. Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão interlocutória proferida pelo juiz Acó, que reconheceu a nulidade da inscrição dos nomes dos sócios corresponsáveis na CDA, por considerar que cabe ao exequente o ônus de indicar o preenchimento dos requisitos do artigo 135 do CTN, para que a execução seja direcionada aos sócios corresponsáveis. De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso repetitivo número 1.104.900, do Espírito Santo,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 103, firmou tese reconhecendo que, constando na certidão da dívida ativa o nome dos sócios, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas, a eles incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, isto é, não houve a prática dos atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto. Ademais, a Corte Superior, ao julgar o recurso especial número 1.110.925, de São Paulo, tema 108, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que não é possível a oposição da exceção de pré-executividade no feito fiscal, pelo sócio que conste como responsável no título executivo extrajudicial. No caso em apreço, verifica-se que a CDA número 2016.22694-3, que instituiu o feito fiscal, exige o débito de ICMS decorrente do processo administrativo número 5695-77015 da empresa Esplanada Brasil S.A., lojas e departamentos relativos ao período de dezembro de 2014, figurando os agravados na condição de corresponsável. De ser conhecido logo, infere-se que essa questão não se enquadra entre aquelas passíveis de serem conhecidas em sessão de pré-executividade, pois, diante da inexistência de demonstração de plano de que não incorreu nas hipóteses do artigo 135 do CTN, são após dilação probatórias sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, eventualmente franqueado ao judiciário, desconstituir a presunção de liquidez e certeza da qual goza o título executivo CDA. Agravo de instrumento conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. É como voto. Obrigado, desembargadora Livramento. Como voto a desembargadora Iracema? Eu também acompanho, vou programar o Estado, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O processo, eu chamo o item 48, apelação, remessa necessária 013-5997, dígito 95.2009, em que é apelante o Estado do Ceará e apelada Francisca Leni Lima Ripardo, é da minha relatoria. Meu voto foi no sentido de conhecer das apelações e remessa necessária para negar-lhes provimento. O desembargador Luciano pediu vista, suspendendo o julgamento. Vista concedida. O processo 23 do PJE, apelação civil 023-6997, dígito 21.2021, foi retirado de pauta por indicação da relatoria. E processo adiado do PJE, o item 56, apelação civil 001-5143, dígito 87.2000. É um processo em que o desembargador Luciano havia pedido vista. Ele trouxe uma questão de ordem que eu examinarei e trarei na próxima sessão. Algo mais a tratar, desembargadores? Sim. Agora aquela pergunta clássica de todo final de sessão. Todos confirmam os votos lançados antecipadamente, desembargadora Iracema, desembargador Luciano, desembargadora Livramento, e eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e os resultados serão divulgados após o encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.